Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui hoje. E onde eu estou? Já estou aqui em Portugal. Gente, me perdoem, eu não consegui deixar o vídeo registrado, não consegui gravar nada da minha despedida no Brasil. Foi muitas emoções, muita despedida, muito choro, então eu não consegui gravar nada, eu tava muito nervosa também. Como vocês viram no último vídeo, meu marido ele veio para Portugal antes porque o visto dele saiu e acredite se quiser, gente, ele chegou aqui em Portugal. Uma semana depois meu visto chegou. E aí eu tive que planejar nossa viagem pra cá e a gente chegou aqui em Portugal no dia 25 de junho. Então hoje é dia 10, já tem 2 semanas que nós estamos aqui. E eu quero compartilhar com vocês, né, como foi a nossa saída do Brasil, como foi passar na imigração sozinha com as minhas 2 filhas. Eu estava muito temerosa, eu estava com muito medo. Sempre foi um sonho a gente viajar todos juntos e de repente eu tenho que passar na imigração, viajar sozinha com essas gurias e eu tava muito nervosa, Mas eu vou deixar tudo aqui pra vocês, o meu relato, e também contar pra vocês como tem sido os meus primeiros dias aqui em Portugal. Depois eu vou chamar as meninas pra elas contarem também um pouquinho como tem sido a experiência, elas estão gostando, enfim. Mas já estamos a família todas juntas novamente, todos unidos, meu esposo, né? Uma alegria imensa poder estar com a família aqui. E já mudou tudo, né, gente? Porque eu vou contar pra vocês aqui um pouquinho de como foi o processo dele também. Ele é bem tímido, eu não gosto de falar muito, então vocês vão ver ele assim comigo nos vídeos, mas mais nos vlogs. Agora, de relatos, assim, acredito que vai ser mais eu aqui compartilhando com vocês, porque ele é bem tímido. Então, eu vou passar os updates e as impressões dele aqui pra vocês, tá bom? Vamos desde o princípio. Então, ele chegou em Portugal e um mês depois nós chegamos aqui. Exatamente no dia que completou um mês dele aqui em Portugal, foi a nossa chegada. Saímos de Campinas, Viracopos para Lisboa. E, gente, durante esse mês dele aqui sozinho em Portugal, aconteceram muitas coisas, muitas coisas. Não foi um mês fácil pra ele, porque realmente ele chegou aqui, ele teve um baque mesmo. Pô, cheguei em Portugal sem ninguém, sem minha família, e aí realmente caiu a ficha. E ele passou por uns dias bem difíceis emocionalmente. Ele não esperava ficar tão abalado assim, tão desestruturado, mas aconteceu. Tem pessoas que têm essa resistência, né, de chegar sozinho e enfrentar, e tem pessoas que já vai agir de uma outra forma. E ele jamais imaginou que fosse passar por esse tipo de sentimentos, de desesperos emocionais, mas aconteceu com ele, porque a gente é uma família e a gente não faz nada, gente, sozinho. Tudo que nós fazemos, nós quatro, viajamos juntos, saímos juntos o tempo todo, tudo em casa a gente faz junto, então a gente nunca se viu separados em nenhum momento. Então foi, assim, uma experiência difícil e única, né? Porque depois dessa, ou ele sobrevive aí mais experiências, já sabe como lidar, ou ele não vai mais passar nenhuma experiência sozinho. Enfim. Então, ele aqui passando os momentos de certeza dele e eu lá no Brasil tentando acalmar ele aqui. Enfim, gente, foi meio difícil esse mês que a gente ficou separado por saudade e tudo, e também por essas questões que aconteceram. Nós tivemos também algumas questões, né, da nossa moradia. Nós estávamos já instalados em Aveiro, nós tínhamos contratado serviço de relocation, mas conforme eu falei pra vocês no último vídeo, a gente entregou o primeiro apartamento e quando nós entregamos já saiu o visto do meu esposo, foi aquela correria pra relocation encontrar um outro imóvel pra gente. E, gente, foi uma história complicada porque daí não apareceu mais nada assim na região que a gente queria morar acessível, era tudo muito caro e a gente teve que entrar num apartamento que nós não queríamos, de um valor muito alto pra região. E era o que tinha, e nós pagamos serviço, a gente tinha que usufruir desse serviço e não tivemos muitas escapatórias. Mas eu quero gravar um vídeo
contando da experiência do relocation, se vale a pena ou não, qual é o meu ponto de vista, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que ainda estão no Brasil, tem pessoas que ainda estão nessa situação de contrato relocation, não contrato, deixo para encontrar um imóvel estando em Portugal. Outras pessoas que ainda estão analisando se mudam para Portugal, então eu quero deixar nesse vídeo só falando sobre isso, um próximo vídeo, para deixar as nossas sinceras opiniões sobre esse tipo de serviço e a nossa experiência. Claro que cada um aqui vive sua experiência, mas a nossa experiência não foi muito boa, então a gente quer compartilhar com vocês também os pontos negativos de se contratar uma relocation. E fica para um próximo vídeo, ok? Vamos falar aqui da nossa chegada, que é o que importa. Então, meu esposo chegou e um mês depois nós chegamos. E foi uma despedida muito difícil. Eu deixei, despedir dos meus pais que me levaram para o aeroporto. E todo aquele sentimento de ter que viajar, a primeira viagem internacional com 2 filhas. E o medo da imigração, enfim, gente, passou 1000 coisas na minha cabeça e eu fiquei bem nervosa. Mas tentei manter-me calma, porque eu não queria transparecer para as meninas que eu estava nervosa, enfim, queria deixá-las bem tranquilas, bem calmas, que também foi a primeira viagem delas de avião e internacional. Então, eu queria deixá-las bem tranquilas. E foi uma boa experiência, tá? A gente chegou na companhia, nós somos de Viracopos, né? Nós somos de Azul. E sem reclamações, foi muito bom. Nosso voo foi bem tranquilo, graças a Deus. Foi um voo muito tranquilo, a gente conseguiu. As meninas gostaram da experiência. Enfim, não tive problemas nenhum. Chegamos em Lisboa às 7 horas da manhã, no dia 26. E a fila da migração não estava assim absurda, estava bem grande, mas estava bem rápido. Então a gente foi em 1 hora mais ou menos, 1 hora e meia. A gente já passou pela imigração. Foi uma imigração bem chata. Confesso pra vocês que eu tava com todos os documentos certinhos na minha mão, porque eu falei, eu vou levar tudo, que eu não vou correr risco de algum agente me pedir algo que eu não tenha. Então, eu corri ali, resolver as documentações que precisava. Inclusive, eu quero deixar depois um vídeo para quem gosta desse tipo de informações, ou deixa aí nos comentários se você quer esse tipo de vídeo, falando o que eu levei para passar na imigração. Quero falar também da PB4, porque nós fomos com nossas filhas, eu entrei com as minhas filhas como turista e eu com visto de procura de trabalho, ou seja, as minhas filhas teoricamente precisariam apresentar uma passagem de volta. Nós, como temos visto, não é algo obrigatório, porque nós estamos aqui por um tempo indefinido, então eles não têm como exigir essa passagem de regresso, mas das meninas, por ser entrada como turista, eu fiquei com medo deles solicitarem essa reserva de volta, então por isso, eu ali na mesma hora no aeroporto, eu já fiz uma reserva ali de 48 horas pela TAP e vou explicar pra vocês no próximo vídeo como que funciona, mas eles não solicitaram, porque no meu caso não solicitaram. Ele até perguntou, você tem passagem de volta para as meninas? Eu falei, como eu não tenho passagem passagem de regresso, não é algo obrigatório, e eu estaria no país por um tempo indeterminado, eu também não fiz a das meninas, por conta que também elas vão voltar comigo, então não fiz. Mas assim, eu tinha reserva lá, eu tinha aquela reserva, só que é uma reserva de 48 horas, tá? Então se ele constasse ali, ele ia ver que era 48 horas, eu ia falar, olha, eu fiz a reserva somente para passar aqui na migração, por conta que nossa volta, nosso regresso para o Brasil é algo indefinido, nós não temos previsão, né? Nós estamos com visto de trabalho, eu trabalhando aqui, nós pretendemos ficar muitos anos no país, então eu não quis comprar uma passagem de regresso definitiva. E, gente, isso é bem tranquilo, tá? Não é algo que eles podem exigir, não é algo que eles podem exigir. E a PB4, eu tive um problema com a PB4, porque quando nós damos entrada no nosso visto de procura de trabalho, nós não podemos colocar os dependentes, ok? E como meu visto, ele demorou, gente, quase 8 meses para sair, a PB4 você só consegue incluir os dependentes depois no prazo de 180 dias. Como o meu tempo passou de 180 dias,
eles não aceitaram mais inclusão de dependentes no meu PB4. E aí foi um desespero que só. Eu falei, lascou, porque agora eu vou ter que pagar seguro viagem para as meninas, porque isso é algo muito importante e eu teria que passar com seguro na imigração. Então, uma dica para você: se você fez a PB4 para entrar no país, para enviar o seu visto, não podendo incluir independentes, mas o seu visto já chegou, está dentro desse prazo de 180 dias, você pode solicitar a inclusão dos dependentes no seu PB4 através lá do e-mail deles, tem lá, tá? O e-mail, e eles fazem essa atualização para você, mas tem que estar dentro do prazo de 180 dias. Se caso o seu caso é um caso igual ao meu, que você ainda está no Brasil e não chegou em Portugal e já passou de 180 dias, sinto dizer, mas você não vai conseguir incluir os seus filhos na PB4 mais, tá? Infelizmente, é uma regra e eles não incluem mesmo. E daí, eu acabei tendo que fazer um seguro de viagem para as meninas. Inclusive, eu vou deixar depois na descrição qual seguro eu contratei, mas eu fiz um seguro somente para 30 dias, porque eu continuei em contato com o Sedã e eles me informaram que eu consigo fazer uma PB4 com outra pessoa consanguínea, ou seja, avós. Então, eu vou fazer a PB4 agora da minha mãe, que ela vai vir para Portugal no começo do ano que vem, desculpa. E aí eu consigo incluir as minhas filhas como dependentes. Segundo o Sedã, eles falam que não precisa ser uma pessoa que já está em viagem ou vai viajar. Essa PB4, a pessoa estando presente ou não, ela é válida da mesma forma, esses dependentes dentro dessa pessoa, tá? Então, se você tá nesse caso da PB4 que passou de 180 dias e você tá esperando chegar seu visto para incluir seus dependentes, já saiba que se passou de 180 dias não vai rolar, já solicita aí uma PB4 de um consanguíneo. Da sua mãe, do seu pai, enfim, tá bom? Aí você consegue incluir os seus filhos. Foi isso que eu fiz, quer dizer, não fiz ainda, vou fazer porque eu ainda estou no seguro delas. Mas eu fazendo e tendo aprovação, eu volto aqui pra contar pra vocês ou lá no Instagram pra notificar que deu certo. Em Portugal e passamos na imigração e eu queria muito ir numa cabine lá que eu vi que a gente era mais tranquilo e fui na cabine da onde eu não queria ir. Pois é, fui. O agente não era dos mais agradáveis. E ele perguntou apenas para mim o que você me mostra. Eu falei, estou com visto de procura de trabalho e eu tenho aqui o meu contrato de arrendamento do lugar que eu vou ficar, tenho minha PB4, tenho o seguro de viagem das minhas filhas, tenho NIF, enfim. Aí ele pediu o contrato. E o meu contrato de arrendamento são de senhorios espanhóis. E ele começou a bater na tecla que aquele contrato não era de Portugal, que aquele endereço que estava no meu contrato era da Espanha, não era em Portugal. Gente, aí eu já comecei a ficar naquela tremedeira, porque realmente os senhorios são espanhóis e eles têm casa aqui em Portugal. E esse arrendamento meu era na Praia da Vagueira, em Aveiro, em Vagos. E eu falei, não, esse endereço é em Aveiro, em Vagos. Os senhorios são espanhóis, que o documento ele viu que era espanhóis os senhorios, porém essa morada fica em Portugal, em Aveiro. E ele não fica, isso aqui é na Espanha, não tô achando, não tô procurando no Google, não tô achando, aqui no Google tá falando. Aí, gente, bateu um desespero e a minha internet do Wi-Fi do aeroporto não estava funcionando, foi terrível. Graças a Deus que minha filha conseguiu puxar lá, e eu falei, espera aí que eu vou puxar aqui. Aí eu puxei, a gente conseguiu puxar e mostrar pra ele, olha aqui. Tá em Vagos, Vagueira, Portugal, Aveiro. E daí ele fez uma cara de tacho, não falou mais nada e olhou pra trás, na fila de trás e falou assim, pode ir pra outro agente porque aqui vai demorar. Nisso eu falei, meu Deus, e agora, o que esse homem vai pedir? E ele não pediu mais nada, tá? Ele só perguntou o que eu trouxe, eu fui falando os documentos que eu tinha e ele não pediu pra me mostrar mais nada. Ele ficou ali naquele arrendamento, no contrato de arrendamento, e ficou ali questionando, pesquisando, em silêncio. E eu tentando manter a minha postura de que eu tava calmíssima, mas por dentro eu tava assim tremendo, né? A gente falei, misericórdia, e agora? Beleza, ele começou a passar os passaportes lá, carimbou, e não falou mais nada. Falou, pode ir. Não desejou boas-vindas, nada. Falou, pode ir. E eu, amém, já passei, glória a Deus, entrei. Entrei, fui, peguei minhas bagagens. E o meu esposo estava vindo de nos buscar lá em Lisboa. E atrasou um pouco.
E a gente ficou ali esperando ele, morte de canseira, porque, gente, é uma viagem cansativa, viu? É uma viagem cansativa. Ali, quando dá mais ou menos, faltando umas 3 horas pra chegar, você fica contando os segundos, porque você vê a hora de acabar aquilo. E eu vim, as meninas veio, né, na janela, e era poltronas de 2, e eu vim ao lado delas em poltronas de 3. Então era 2, 3, 2. E eu fiquei do ladinho dela, sentando com mais 2 pessoas. Na verdade, seriam 3 pessoas, mas só tinha 2. E foi horrível, sabe? Porque, né, tava com uma pessoa desconhecida do meu lado, eu não conseguia dormir, eu ficava preocupada com elas, enfim. Então eu não dormi nadinha na viagem. Elas também cochilaram muito pouco. Então a gente chegou muito cansado, muito cansado. A gente chegou aqui, era umas 8 horas da manhã, a gente já tava esperando meu esposo chegar. E nos reencontramos. E foi, gente, muito bom mesmo. Reencontrar meu esposo foi muito emocionante, mas, gente, eu tava no caixa ali, né, sacando um dinheiro pra gente tomar um café. E foi a hora que ele chegou, então ele me pegou desprevenida ali, eu não consegui gravar absolutamente nada pra mostrar pra vocês. Aí a gente foi só curtir um momento em família, conversar, contar tal, então eu nem peguei pra gravar nada. E enfim, e nossos dias têm sido assim intensos aqui, porque ele já está trabalhando, então ele acorda, ele vai muito cedo trabalhar e chega tarde da noite, às vezes 8 horas, às vezes 9 horas. Então, eu tô indo resolver as coisas sozinha todos os dias na rua, resolver documentos, tal, matrículas escolares, abertura de conta no banco. E, gente, vou falar mesmo pra vocês, é verdade. A experiência minha tem sido positiva aqui, eu tenho sido bem recepcionada nos lugares que eu tenho ido. As coisas funcionam aqui bem mais lentamente, as pessoas demoram para entender o que a gente precisa e eu penso assim, cada um tem uma opinião sobre os estrangeiros, sobre as leis imigratórias e cada um trata como bem quer, sabe? Parece, a impressão que dá. Então tem pessoas que ela fala que pode fazer e tem pessoas que falam não dá pra fazer. Sendo que existe uma lei, só que parece que eles não seguem todas aquela lei, sabe? Estão se habituando ainda às novas leis e as leis aqui mudam toda hora. Toda semana é uma nova lei. Então, cara, eu até penso por eles, é difícil de acompanhar essas mudanças. Enfim, mas graças a Deus tem sido muito positivo. Tá um calor aqui muito absurdo. Tô estranhando esse calor aqui, porque lá no interior de São Paulo já fez muito calor, mas não chega a ser esse calor terrível. E como eu moro no centro da cidade, eu faço tudo a pé aqui, porque é tudo muito próximo de mim. Então eu ando embaixo de sol, gente. E o sol aqui parece que, misericórdia, vai queimar tua pele. Então, assim, hoje tá um dia nublado, mais fresquinho. Hoje acordou depois, o primeiro dia nessas 2 semanas, que tá bem mais fresco. Mas, gente, eu tô amando. Eu não estou na região de Aveiro. Muita coisa aconteceu e nós viemos parar aqui em Viseu. Nós estamos em Tondela, uma cidade maravilhosa. E eu acho que foi plano de Deus nós estarmos aqui. E tem sido muito incrível. A gente saiu de um relocation e a gente entregou nosso apartamento. E a gente foi morar na casa de amigos. E de repente, no segundo dia que eu já estou aqui, a gente já conseguiu essa casa, nosso arrendamento. Algo muito de Deus mesmo, assim, na fila das finanças. E com uma senhoria incrível, maravilhosa, solista demais. E nós já estamos na nossa casinha, meu esposo já está trabalhando, eu já estou fazendo entrevista de emprego. Então eu tenho tido boas experiências, boas experiências mesmo. A cidade aqui é bem pequenininha, então tudo muito perto e tem toda uma estrutura, tem mercados, tem bancos, vários bancos, tem cafés, tem finanças, segurança social, tem tudo que eu preciso aqui. Só não tem a AIMA aqui, é um bairro aqui próximo que tem. E Viseu, o distrito de Viseu fica a 20 minutinhos daqui, então é tudo perto. E Viseu eu achei incrível também, a cidade de Viseu, eu achei maravilhosa. Então a gente tá desbravando, tá conhecendo. E as minhas primeiras impressões têm sido muito positivas. Eu tô muito feliz, tô muito grata. Minhas filhas estão amando também viver aqui. Já nos conectamos com algumas pessoas, já conhecemos os brasileiros que moram aqui no prédio, conhecemos pessoas na igreja, conhecemos pessoas aqui da vizinhança. E, gente, tem sido uma boa experiência. Claro que todo começo, toda adaptação
Tem coisas que são desconfortáveis, você vai ter aquela comparação, no Brasil é assim, aqui é diferente, mas nós estamos aqui, nós temos que ter paciência com a forma de tratamento, com como as coisas caminham aqui um pouco mais lentamente, né? A modernidade, a era digital aqui ainda é um pouco assim, tá começando, então a gente tem que ter paciência com as pessoas e respeito com os portugueses. Eu tenho sido muito bem tratada em todos os lugares que eu tenho ido, tenho sido muito bem recebida, eles têm sido muito assim compreensivos e tentam me ajudar da melhor forma possível. A única dificuldade que eu estou tendo aqui de documentação é o NIS. Eu moro do lado praticamente da Segurança Social, só que a Segurança Social aqui, ela não, pelo menos aqui no meu distrito e aqui na cidade de Tondela, ela não faz o NIS presencial, é tudo online. E aí, conforme a gente vai fazendo as solicitações, vai dando muitos erros e a gente não consegue contato, não consegue resolver o NIS. Então isso tem sido uma peleja, algo que eu tenho assim colocado em oração, porque é algo que me preocupa, porque o NIS é algo que depende para tudo, para você trabalhar, você precisa ter esse documento. Algumas empresas te dão um contrato para você fazer o NIS, mas você tem um período para fazer o NIS e entregar. Se você não entregar dentro desse período, você perde o seu emprego. Então é algo bem complicado. É algo que Portugal mudou essa lei, só que as pessoas ainda não se atualizaram nessa mudança e as coisas estão bem bagunçadas, bem perdidas, e isso reflete em nós, os estrangeiros, os imigrantes. E é engraçado que eles precisam muito, gente, de mão de obra aqui. Eu estou vendo com os meus próprios olhos o tanto de trabalho que tem aqui. Aqui em Tondela mesmo, construção civil tem muito. E a parte de laje de idosos, supermercados, fábricas, tem muitas fábricas aqui, só tem estrangeiros que trabalham lá. E mesmo eles sabendo que eles precisam dos estrangeiros, mesmo eles sabendo que falta mão de obra, eles não aliviam essa parte pra gente, sabe? É sempre uma luta, mas vai dar certo. E quando eu conseguir resolver essa questão do meu NIS, eu também quero trazer um vídeo contando pra vocês como foi o processo, como eu consegui, de que forma eu consegui. Eu sei que tem gente que paga pra advogados fazerem, mas eu quero fazer sozinha, da forma como eles estão fazendo. Nós sabemos como eles têm feito. E é tudo, gente, tudo paga, sabe? Eu tive um problema muito sério, porque eu paguei lá no Brasil pra fazer o meu NIF com um advogado, e esse advogado não me deu até hoje a senha do Portal das Finanças. Eu tive que ir nas finanças de novo, solicitar de novo uma nova senha. E aí é mais tempo para esperar. E a gente precisa dessa senha para fazer muitas coisas dentro do portal, como matrículas escolares, solicitações, abertura de atividade, enfim, inúmeras coisas. E eu fiquei amarrada nesse advogado, então me deixou a desejar. Paguei um valor alto, tá? Para um serviço que não, para mim, não qualifico. Eu acho que assim, na hora de oferecer o serviço, parece um cara muito bom, gente boa, prestativo, mas na hora depois do pós, não existe pós, entendeu? Não existe pós, é péssimo, péssimo. Não te dá respaldo, não te dá resposta. Sempre que entra em contato, estou em reunião, nunca te responde. Então eu achei ridículo, achei péssimo e não recomendo. Então eu recomendo você, gente, chegar aqui em Portugal e fazer as coisas por conta própria, tá? Se você tem um conhecido aqui, ele pode ser seu representante fiscal, caso ele já tenha cartão de residência. Ou você pode conhecer um senhorio ou um vizinho e ele também pode ensinar por você. Não fique dependendo só de advogados, tá, gente? A gente quer facilitar as coisas, pagando para advogado fazer tudo, ser representante em tudo, e depois não pode, gente. Você vai ficar na mão, porque eles fazem de tudo para você fechar o serviço com eles, mas depois no pós, muitas vezes, você fica aí com um grande problema, tá? Um grande problema. Então é isso. Vou chamar as meninas ali para contar a experiência delas para vocês. E eu vou fazendo aos poucos aí alguns vídeos. Tô correndo atrás ainda dos documentos, matrículas escolares. Então, assim que eu finalizar essa parte burocrática e ficar somente para resolver a questão do NIS, eu vou começar a fazer vlogs do dia, mostrar a cidade para vocês, a nossa rotina, enfim, e também fazer vídeos específicos com muita informação, né, de quem pretende vir ainda para Portugal ou quem está no processo esperando, sobre documentação, sobre o que eu usei aqui, o que eu apostilei que usei, o que eu apostilei que não usei, que não pediram. E é isso. Eu vou tentar ajudar vocês a economizarem um rico dinheirinho de vocês, porque, gente, o realzinho nosso aqui não tem valor nenhum.
E se a gente ficar pagando tudo, né, a gente já chega aqui no limite. E a gente precisa chegar aqui muito bem preparado financeiramente por conta dessa questão do NIS, que pode trazer um pouco a nossa vida aqui em relação ao nosso emprego, tá? Então é isso. Espera só um minutinho pra chamar as meninas. E tá aqui minhas meninas, Luísa, Júlia, meus amores. Conta aí pro pessoal o que vocês estão achando de Portugal. Incrível, muito bom. Estou adorando estar aqui, ó. Tem meu coração já. Tá gostando de Tondela? Tô gostando. Estou gostando de Uma cidade que tá muito legal. recomendo pra quem Aqui, quer é vir. muito bom. Olha pra lá. E o calor? Insuportável. Insuportável. Olha lá. Graças a Deus, agora tá nublado hoje, né? E tá mais fresco. Porque o calor aqui... Sim. Muito calor, mas muita paz também, né? A gente mora num lugar bem tranquilo, muita natureza, né, Lu? Tem um parque bem gostoso aqui perto da gente, né, filha? Dá pra ir Tem todo final. piscina. Tem piscinas municipais. Então elas já curtiram, eles foram pra piscina. A gente só não foi ainda pra outros lugares, como praias fluviais, praia, porque a gente ainda tá sem o nosso carro, né? Mas então, aqui por perto a gente consegue fazer algumas atividades, sair um pouquinho de casa também. Mas é isso, elas estão de férias, porque as aulas só começam em setembro, meus amados, 3 mesinhos aqui em casa. Mas elas estão se adaptando, né? Gostando, fazendo amizades. E é isso. A gente tá muito feliz e muito grata a Deus por tudo. Estamos com a família unida, novamente, graças a Deus. Sentindo falta dos nossos familiares, lógico, da nossa igreja aí no Brasil. Das pessoas queridas que deixamos pra trás, mas muito felizes com esse novo, que é um presente de Deus pra nós. Então continue acompanhando o vídeo, os próximos vídeos, os vlogs, muitas coisas que vão ter. E seja bem-vindo à nossa família Ferreira. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!